Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Cátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores, Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Tráfegamos Juntos. Hoje, Eu Vivo Garopaba, temos a alegria de receber Diana Melim, comunicadora, estrategista em sustentabilidade, coordenadora das Relações Comunitárias, Educação Ambiental do Gaia Village e uma das principais articuladoras das iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano, empreendedorismo e à participação comunitária em nossa região. Com uma trajetória marcada pela conexão entre pessoas, organizações e propósito, ela dedica seu trabalho à construção de comunidades mais conscientes, colaborativas e preparadas para o futuro. Diana, seja bem-vinda ao Eu Vivo Garopaba. Obrigada, Mabel. É um prazer imenso estar aqui com você. E a minha pergunta é, você vive Garopaba? Eu vivo Garopaba, vivo a natureza, vivo a segurança de Garopaba, né? Um lugar perfeito para criar os nossos filhos. Eu vivo Garopaba. Perfeito, é isso que a gente espera sempre. Viver o melhor dessa nossa natureza, dessa nossa cidade que a gente quer encantadora. Como surgiu essa conexão do Gaia Village na tua vida? Certo, então eu conheço o Gaia desde muito pequena, né? Porque ele é da minha família, as áreas, né, pertenceram ao meu avô, hoje são do meu pai e do meu tio. Era até engraçada, porque de formação eu sou estilista, e eu morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo como estilista, né, e tinha uma vida bem corrida, e viajava para Londres, Nova York, Paris 2 vezes no ano. Essa era a minha vida. E aí, eventualmente, meu pai me ligou e falou, você vai querer alguma coisa com essa coisa toda? Que eu, né, ele fazendo um super esforço ali, né, para cuidar da área, para cuidar da empresa também, a empresa de Porto Alegre. Acabou que eu fui para Porto Alegre primeiro, então trabalhei com ele alguns anos. E depois vim para contribuir com o projeto. Então foi assim que eu entrei na vida do projeto, né? Porque o projeto já estava lá. Ou entra, não tem outra forma, né? Ou participa mesmo, porque realmente é desafiador para os idealizadores. A gente tem que deixar para a nossa geração. Sim. Mas isso também tem que fazer sentido para vocês. Sim. E quão importante é fazer com que os filhos da gente façam parte. Ainda por cima, quando tem uma área bem significativa, como tu bem falastes aqui, e um projeto como esse, né, que é grandioso. Você trabalha com búfalos, é isso? Isso. Nosso dia a dia é de uma fazenda de búfalos, né? Mas todo o conceito por trás do projeto, ele veio do professor José Lutzenberger, né? Então, na verdade, desde 1969, quando começou a aquisição das áreas pelo meu avô e pela minha avó, eles já tinham noções de meio ambiente, das questões ambientais. Então, eles já compostavam, coisa que ninguém fazia naquela época, né? Eles já compostavam, eles já plantavam, né? Eles plantaram mais de 100 mil mudas, eles, em um viveiro, eles fizeram um viveiro florestal e plantaram mudas naquela época. Mas mais recentemente, há 25 anos atrás, em 1997, um pouquinho antes, né? Em 1997, o meu pai e meu tio já não sabiam muito bem como que daria continuidade ao trabalho deles. E aí foi quando eles convidaram o professor José Lutzenberger para vir conhecer a área. E quando ele viu, ele percebeu que o desenvolvimento da área ele deveria acontecer de fora para dentro. Então, começou-se um trabalho na comunidade desde aquela época, né, onde a gente começou o nosso programa de educação ambiental e, ao mesmo tempo, trabalhando a área para enriquecer as matas nativas, né, onde foram plantadas mais de 227 mil mudas, foram mais de 1 milhão de sementes a lanço, que é sementes em bola de semente, né? Hoje em dia até uma coisa que a gente faz com as crianças, essas bolas de semente. E depois a gente começou a fazer os eventos, cursos, né? Tudo isso que começou a movimentar a área. E o trabalho também com gado, que passou de ser extensivo para ser a forma que a gente faz hoje, que é o pastoreio voazã. Então, aí ele virou, de fato, um projeto. Há 25 anos atrás, a gente considera que ele virou o projeto ambiental Gaia Village, que é o que ele é hoje. E o teu avô, ele
ele já também tinha, ele tinha essa criação de búfalos? Ou Sim, ele que percebeu que os búfalos eram melhores para criar em Garopaba do que o gado convencional, porque eles têm uma amplitude alimentar maior, então eles comem meio mais de tudo, né? Não tem tanta exigência no paladar quanto os bovinos. Então foi algo que ele percebeu por viajar bastante, ele percebeu isso. Importante, né? Imagina que legado ele deixou aí para vocês verem tudo isso que ele deixou para vocês, uma coisa que faz parte da nossa, deveria fazer parte da realidade de todo mundo, né, que deseja morar numa cidade como Garopaba e ter essa sustentabilidade, que eu acho que é a base disso tudo, acredito eu. Sim. Mas agora tem mais uma pergunta. O que mais te inspira no trabalho que tu realiza hoje? Eu acho que o que mais me inspira é as crianças, né? O dia a dia da educação ambiental nas escolas. Sinceramente, assim, é ver isso florescer, porque Garopaba já parece, já quem conhece outras cidades, vem de outras cidades, já percebe quando chega em Garopaba que tem essa consciência ambiental mais forte na população, na gestão, nas gestões, né, ao longo do tempo também, não estou falando específico de uma gestão, né, mas nas gestões, nos secretários, existe essa preocupação ambiental, e isso é fruto de um trabalho que, claro, a comunidade comprou a ideia, né, aceitou, porque sem a Secretaria de Educação, né, a Secretaria de Educação ao longo dos anos, né, são 25 anos de programa, então passaram-se aí 5 gestões municipais diferentes, com pessoas diferentes, né? Com pensamentos, culturas, às vezes isso, até mas que aceitaram essa ideia e que isso permite que a gente entre em todas as escolas municipais de Garopaba e faça esse trabalho lindo, né? Hoje mesmo a gente estava numa escola ali na Ressacada e nós estávamos conversando sobre o tema que elas escolheram para esse ano é 25 anos da Mostra Lutz, que é o nome do programa. É o tema que a escola decidiu fazer o trabalho, entendeu? Então, de olhar como foi feito esse trabalho durante esses 25 anos em todas as escolas, né? Quais os desafios, quais os temas principais, enfim, então é muito gratificante. E ver o resultado na comunidade que hoje já é adulta, né? Porque é uma outra geração que tá aí, né? Sim, já tem os pais, pessoas... os filhos agora. Tem pessoas que chegam pra mim e falam, gente, eu virei bióloga por causa disso, né? Ou eu trabalho... eu trabalho com questões ambientais por ter passado pela Mostra Lutz quando era pequena. E muita gente que às vezes tem até dúvidas de quais seriam as plantas nativas daqui. Vocês também fazem. Eu não sei se vocês têm algum projeto a mais, porque eu vejo assim, aqui nos Açores mesmo, eu vejo que eles fazem umas mudinhas de plantas para que a gente adote aqui a casa, nas calçadas. E eu vejo assim, quão importante é, né? Porque tu estava me comentando ali nos bastidores que quando a temperatura aqui na cidade ela está mais elevada, lá... Microclima que se cria quando você tem uma arborização, né? Então, as cidades, elas já perceberam isso. Então, elas fazem todo esse projeto de arborização urbana, né? Garopaba cresceu de forma um pouco desajeitada, vamos dizer assim, irregular, né? Em alguns momentos. Mas eu creio e eu vejo uma vontade muito grande, tá? Uma vontade muito grande da comunidade, do poder público também, tá? Do próprio IMAG, de restabelecer alguns ecossistemas e de... resgatar o que estava perdido também, né? Isso, e de assim, a gente tem que acreditar que o ser humano tem que viver perto da natureza. Então, você compra um lote, você compra um terreno, e aí a primeira coisa que faz é cortar tudo. E aí corta tudo, põe a sua casa, depois você vai pensar em plantar uma árvore, talvez, né? Mas aí a árvore suja, então um trabalho que a gente faz nessa conscientização é de manter, né, as árvores quando adquire o terreno, manter as árvores e aí trabalhar o paisagismo dentro dessa paisagem natural que já existe. Outra árvore teria que esperar ela crescer e daqui a pouco ela pode deixar até o ambiente muito melhor, né? Sim, muito mais bonito. E pensando em municipalidade, tem sim projetos, né? No Condema já,
na gestão de 2018, 17, 18, saiu um projeto de arborização urbana, né, com horto municipal e tudo, e agora com o IMAG eles estão reativando esse olhar para dar cabo desse projeto também. Eu sei disso porque eu faço parte ainda do CONDEMA, né, que é o Conselho de Meio Ambiente da cidade. Perfeito, a gente tem que se envolver. E você acredita que a educação pode transformar uma comunidade? Totalmente. Totalmente. Acho que a educação, ela é o caminho, né? Para nós que somos... Na verdade, claro, existe educação para adultos também, que é importante, né? Acredito que um trabalho de educação ambiental com os adultos, que não é o que a gente faz hoje, Faz né? com as crianças, Seria necessário e importante. Mas nós plantarmos essa semente na cabeça das crianças, né? E o poder que a criança tem também de transformar os seus pais. Com certeza, né? De induzi-los, né? Ao certo. Ô, papai, olha bem. Exatamente. Então, e também um trabalho que a gente gosta de fazer é abrir o Gaia para as famílias, nos dias da família na escola. Então, às vezes, em vez da escola fazer o dia da família na escola, ela faz o dia da família no Gaia. Então, já teve mais de 300 pais e crianças e vós e papagaio, periquito, todo mundo. Fazer, né? Viver esse ecossistema. Exatamente. Na visita, né, e a gente mostrar como que composta, né? As nossas possibilidades de tratamento de água, né? De efluentes. Então, é bem interessante. É muito importante. O que você aprende convivendo com as crianças e os jovens nas escolas? O que você aprende? Eu acho que o que eu mais aprendo é o olhar do inocente, né? Um olhar, assim... De descoberta. É muito lindo, né? De ver, assim, e de pensar... se eu não soubesse isso, como eu veria isso, né? Se não tem quem fale, como é que eles vão aprender? Exatamente. Então, acho que essa troca é muito importante. A gente nunca sai vazio. A gente deixa um pouco da gente e leva um pouquinho deles, como tu falou, o olhar, né? Você também participou da geração de empreendedor aqui em Garopaba. Conta mais para nós desse projeto, como foi? Isso. Então isso não um braço, né? Como eu falei, assim, o Lutz, quando ele trouxe esse conceito de a gente trabalhar Garopaba de fora para dentro, né? Do Gaia. O Gaia pretende, né? Se desenvolver tudo de alguma forma, mas antes disso é ter Garopaba florescendo, né? Mais sustentável, né? Como para tudo, né? Isso, em todos os sentidos, inclusive economicamente, né? Então, o empreendedorismo, a gente enxerga ele como uma grande oportunidade de transformação social, né? Onde você pega uma pessoa que às vezes não teve a melhor educação, não teve acesso, né, às melhores coisas, mas ela consegue, através do empreendedorismo, transformar a vida dela. Então, o Geração Empreendedora, né, a SIG, eu faço parte da Associação Empresarial, né, como você falou ali no início, e a SIG, ela é a representante aqui em Garopaba de uma grande federação, tá, que é a FACISC, que ela cuida de todas as associações empresariais da maioria dos municípios, tá, de Garopaba, que tem associações empresariais. São mais de, 100 e 200 associações. E a FACISC tem um programa de educação empreendedora para jovens. Tá? Então, em 2019... eu trouxe esse programa para cá por trabalhar com o núcleo de jovens empreendedores e lidar com outros jovens empreendedores do estado, né? Eu entendi que esse programa estava rodando e era super, e aí eu trouxe ele para cá e depois várias pessoas depois de mim, os empresários têm a chance de levar o empreendedorismo para o jovem do 2º ano do ensino médio. E é lindo, assim, a transformação que acontece. Isso é importante, porque, por exemplo, nós que somos pais de adolescentes, a gente poder fazer com que eles entendam o quão importante é eles entenderem projetos e saberem, né, o que eles querem para o seu futuro, ou começarem a empreender, conhecer o negócio, o retorno, né, a demanda do mercado, o que eles poderiam contribuir com a sociedade em si e com eles, porque isso são fins lucrativos também. Isso é muito importante, porque além de ser desafiador para o jovem que está começando a sua vida, para os pais é um privilégio, né? Sim. E eles estarem dentro de um lugar seguro, que é a SIG, com pessoas que pensam
que pessoas que já viveram isso e que estão trazendo isso de forma gratuita, para que eles tenham esse desenvolver. Qual a importância hoje da SIG para o município? Eu acho que uma parte, você falou que achei muito importante, que é o fato de que o empreender, ele transforma socialmente todo, não só a pessoa, né, mas também a sociedade, porque quem empreende dá emprego, geralmente, né? No primeiro momento, empreende sozinho, daqui a pouco já dá emprego, né? Então, unir as pessoas que estão, né, nessa luta para melhorar a sociedade, transformar a sociedade através do empreendedorismo, né? Então, a SIG pega esses empreendedores, verifica quais são as demandas deles na sociedade em relação à capacitação, em relação a networking, né? Que conexões a gente precisa para ir além, para avançar no nosso empreender, né? Às vezes eu já fiz sociedade tendo conhecido dentro desses eventos. Com certeza, né? As pessoas da que associação. Pensam igual, né? Acaba a gente tendo essa relação e faz tudo mais sentido, né? Sim. A partir do momento que tu te conecta com outras pessoas. E a defesa também do empresariado diante do poder público, que é muito importante. E aqui a gente faz isso a nível municipal, né? Como eu falei um pouco sobre conselhos, né? Sim. Então, eu não participo pela SIG no conselho, mas a SIG participa do CONTUR, que é o Conselho de Turismo, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Desenvolvimento Municipal, Conselho de Educação, né? Já participou por muitos anos do CONAPA, que é o Conselho da APA da Baleia Franca. Então, ela está nesses conselhos para representar o empresariado. É proteger, né? Porque às vezes a gente acaba não tendo voz em determinados lugares, porque tu não tem o tempo de envolvimento da sociedade, os empresários, não sobra tempo muitas vezes da gente saber tudo o que está acontecendo. Isso. E a SIG, ele traz luz, por isso que é importante, quando a gente fica sócio da SIG, a gente consegue ter essa informação, cada um dentro do seu setor, né? Por exemplo, a gente que é corretor de imóveis, a gente tem as reuniões dos corretores. Isso, dos núcleos. Os núcleos fazem com que a gente consiga entender o que está se passando pela cidade, quais são as nossas dificuldades, fortalecer essa parte de desenvolvimento do município para esse segmento. Isso tudo é importante, porque a gente começa a ver as demandas, quais são as fragilidades, o que o comércio realmente necessita, e isso vocês trazem com muita eficácia, né, os resultados. Ou vão tentar entender perante o poder público de que forma poderia se agir. É mais ou menos isso, né? Isso a nível municipal, né, trazendo assim 2 exemplos que aconteceram mais recentemente, foi o domicílio fiscal. Então, antigamente, todo o empresário ele precisava estar domiciliado em apenas um lugar, né? Que ele não poderia ter mais de um empresário no mesmo lugar, no mesmo endereço, porque, né, configurava como se a empresa não estivesse lá. E ainda tinha que ter o plano diretor, tinha que aceitar a pessoa. Então, se você trabalha de casa, corretora, né? Não, e queria botar na sua casa lá no morro, vamos supor, né? Se morasse lá na Vigia, você tentaria abrir a empresa lá, você não conseguia, porque você não podia fazer um domicílio fiscal em outro local, né? Então, hoje em dia, a gente conseguiu, isso foi uma luta, isso foi há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, mais ou menos, conseguiu que as pessoas pudessem ter domicílio fiscal nos seus contadores, nos seus advogados ou na associação comercial. É nos coworking tem, né? Nos coworkings também. Isso era em várias outras cidades e aqui não era. E recentemente a lei do ISS, né, que a gente conseguiu baixar 2% para 2% para empresas de tecnologia. Sim. Para atrair empresas de tecnologia para a cidade. De todo o sistema, que é da FACISC, que é a federação, e da CACB, que é a confederação. Então, a nível externo, a nível estadual, também atuamos muito, principalmente na pandemia, teve diversas questões. Então, a associação empresarial, ela é só um pedacinho, né? Porque tem a federação e a confederação, que é a Confederação Brasileira de Associações Comerciais e Industriais, né? Então, ali nós somos representados, por exemplo, para a questão da reforma tributária. Então, durante toda essa confusão da reforma tributária, tinha uma pessoa, um representante, um advogado, né? E nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, né? Representando todas as associações dos municípios, as federações dos estados,
né, e a confederação lá, né, diante dos deputados, diante de quem estava pensando nessa legislação, por exemplo, né, mas isso em todas as situações de grandes decisões importantes, nós temos representante. Então, a nossa mensalidade aqui, ela vira aquela representação lá. É bem interessante de pensar isso, né? Um pedacinho vai nos representar lá em cima, e como é importante nós estarmos representados, porque nós pensamos, qual o poder que eu tenho? Tem. Dentro da associação a gente tem esse poder. Na verdade, é uma voz que acaba nos facilitando como empresários, né? Porque às vezes a gente não consegue, né, ter noção do que realmente está transitando, tanto no legislativo quanto no executivo, e isso a gente faz com que tragam para nós, já pronto, através da SIG, todas essas informações. E a nossa demanda, que muitas vezes o que nós precisamos, a gente marca um horário, com certeza, assim, geralmente a gente é atendido 99% das vezes, e isso acaba facilitando para que a gente consiga fazer o nosso trabalho com muito mais, tendo muito mais clareza, na verdade. O empreendedorismo pode gerar impacto positivo na sociedade. Acho que um pouco a gente já falou, né? Eu acredito que o empreendedor, ele é aquele que transforma a sua vida, é capaz de transformar a sua vida, mesmo às vezes sem ter tido aquele estudo ideal, sem ter tido a faculdade dos sonhos, né? É tipo aquele que a gente diz assim, esse aí ele é empreendedor nato. Isso. Ou mesmo aquele que a gente incentiva, né? Então, para isso a gente tem que estar... E as características, a gente fala muito sobre as características empreendedoras, né? Que não precisa ter coisas muito especiais, né? Você ter comprometimento, né? Atitude, né? Então, são algumas questões que fazem você avançar sem precisar ter um conhecimento técnico de nada, né? Então, essa gana do empreendedor, né? E a transformar a sociedade através do emprego, que é o maior... como é que diz o Joelson, ex-presidente da SIG, sempre falou que o maior benefício social que pode se dar a alguém, né, é o emprego, né? Essa oportunidade de trabalho também para outras pessoas e sustentar famílias, né? Então, o trabalho é muito digno, né, o empreender. Agora, uma outra pergunta. Como tu vê Garopaba daqui a 10 anos? Eu vejo reestruturada. Eu imagino que ela vai estar com o programa de arborização, de rearborização, né, de repensar, mesmo nos locais que hoje já estão construídos, né? Ainda não sabemos como, mas com que ferramentas, que instrumentos utilizar, mas ter árvores em todas as ruas, ser um lugar arborizado, mobilidade urbana, atravessando a cidade inteira, ciclovias, possibilidades de vários modais, né? Acredito que o centro vai ter que fechar, né, para carro, ou pelo menos parte dele, eu imagino. Tu achas que vai ter uma rua coberta no centro da cidade? Sim, acho que vai ter uma rua coberta. Eu penso assim, né, urbanisticamente, a questão da segurança, ser uma segurança invisível, ou seja, nada de grades, nada de muros, só na questão de câmeras, e, né, então uma segurança que a gente não... que a cidade de Garopaba é uma cidade inteligente. Exatamente, então que ela seja mais inteligente ainda, né? Continue sendo inteligente. Assim, a questão de resíduo, né? Que a gente seja resíduo zero. Então é um sonho enorme, mas estava quase perto, né? Acabou não acontecendo, mas vamos continuar batalhando para que sejamos resíduo zero. E acho que se mantenha em parte um pouco, né, da questão rural, principalmente pensando em redução de pegada, redução de impacto, né? E em segurança alimentar também, né? Pensar em que formas a gente pode produzir alimentos mais perto aqui da nossa região e que a gente não precise depender tanto de alimentação externa, né? De coisas que vêm de fora. Incentivar, de repente, né? Porque a gente vê que tem muitas áreas, né, improdutivas, assim, e de repente incentivar com que as pessoas também possam também plantar mais. Eu lembro que passava por alguns terrenos e coisas assim, e eu vi que sempre tinha uma plantação, várias plantações, assim, aí eu descobri que era do Silveira,
né? As alfaces deles são maravilhosas, eles plantam. Sim, eu acho interessante isso, incentivar, né? Isso. Eu até soube há pouco tempo atrás que a prefeitura, às vezes a pessoa fazia um plantio lá de milho na sua área, de parreiral, de uva. Eles têm lá um incentivo, um valor menor no valor do IPTU, café também. Isso. Então, o pessoal acaba recebendo o incentivo da prefeitura, porque está usando aquele espaço para esse tipo de Isso, e fim. nas escolas hoje também, grande parte da merenda das escolas vem dos produtores locais. Isso é interessante, a gente não perder essa base, também. né? Sim. Até porque isso aí que tu trouxeste aqui agora, daqui a 10 anos, isso a gente poderia não perder. E essa mobilidade também é outra coisa que eu acho interessante. A gente está tendo uma dificuldade hoje, até nos dias de hoje, imagina daqui a 10 anos, né? Sim. Como vai Acredito ser que o tudo transporte público melhore, né? E que eu acho que também a redução da sazonalidade, acho muito importante. Isso, sim, eu creio que a gente, ao invés de ter, né, num gráfico 200 mil pessoas e depois tem 35 mil pessoas o resto do ano, a gente conseguir trabalhar numa média e a gente conseguir ter o ano inteiro pessoas, que a gente possa atender o ano inteiro as pessoas, que a gente tenha, né, um turismo pujante de inverno, né, das baleias, né, que a gente venda mais baleia, venda mais farinha, venda mais cultura, venda mais... né, agora vai acontecer até no Gaia, vão passar pelo Gaia, né, o desfile de carro de bois. Gente, eu choro do começo ao fim do desfile, são horas e eu fico chorando, é muito lindo. Sim, eu até, muito lindo. Eu filmei, eu estava ali ali nas areias de Macacu, e estava passando o carro de boi que ia se apresentar. E aí ele até falou o nome dos 2 boizinhos que estavam juntos. Então eu digo assim, é uma coisa que já é cultural, então tu vê que é tão lindo. É muito lindo. Tu estares aqui, às vezes eu tô aqui na Lajeado, na Pinguirito, e passa lá o carro de boi ali. Eu até me emociono. É muito lindo. Eu acho que a gente resgatar, ou melhor, porque ainda se tem, então eu não digo nem resgatar, mas manter. Né? Manter tudo isso. E esse desfile de carro de bois, ele fala assim, se você quer manter a cultura, ajude a criá-la, alguma coisa assim, porque é mais do que manter, a gente precisa resgatar e dar luz, né? Sim, Dar brilho, dar luz para aquilo, né? Nas escolas, né? Porque às vezes as crianças não são daqui, por exemplo. Exato. Foram transferidas. Elas não têm noção disso. Mas mantendo isso como uma cultura local e a importância que ela é, né? Naquela sociedade, naquela comunidade, isso é muito importante a gente poder manter, conhecer a história daquela cidade. Às vezes a gente, né, como eu, como tu, como outras pessoas que se mudaram para Garopaba, a gente tem que tentar entender o que realmente era relevante aqui, o que não pode se perder ao longo do tempo. A história, que nem tu falaste do teu avô, é uma história linda, que hoje ele construiu um legado que vai ficar pro resto da vida e que vocês vão manter isso. Isso é o mais importante. E na parte da cultura e da cidade em si, a gente não pode jamais se perder. A gente precisa estar sempre incentivando as gerações. E Garopaba vai ser sempre uma cidade maravilhosa para se viver e ter lembrança, ter história. Eu acho que é o mais importante. E valorizar isso. E valorizar e vender essa valorização, Com certeza. Né? No ponto que a gente consiga atingir. Se manter, né? Também. Se manter durante o ano. Que é muito triste, né? Os empreendedores que vêm e desistem, né? E fecham, abrem, fecham. Essa questão, assim, é algo que a gente... E a SIG luta muito para melhorar isso. Muito. Eu creio que teria que mapear Garopaba, do começo ao fim. Eu digo assim, daqui, pontinho A até o pontinho B, pontinho C, pontinho D. O que realmente a gente tem dentro de Garopaba que vai encantar alguém de fora em tais épocas do ano, aqui e ali, não somente na alta temporada. Sim. Mas na alta temporada é claro que a gente precisa fazer com que eles saibam o que teriam fora da alta temporada. Que eu acredito que seja algo que não é bem difundido. É apenas os mar, aqui, o mar, banho de mar, o pessoal vai ali, aproveita o sol, eu acho vê as que baleias. Tem agora um grande esforço. Eu acho que mais do que nunca esse último ano teve esse grande esforço para
trazer a questão das baleias, da farinhada, né, do carro de boi, da cultura. E acredito que esse seja o nosso futuro, sim. Acho que a gente consegue. Esse é o nosso desafio. Acho que a gente vai conseguir. Pegando um pouquinho da sociedade em si, os empresários que eu vi, teve uma reunião há pouco tempo atrás na SIG, que cada um trouxe a sua demanda, né? Os empresários, por exemplo, da área, da parte do turismo aqui de Garopaba, né? Os que são proprietários de pousadas, por exemplo, eles se reuniram para ver qual seria a demanda e por que de repente a temporada, além de ser baixa, né, teve uma temporada não tão boa assim para os empresários, e o que poderia se melhorar. Então, a gente tem que pensar nisso como um todo, sentar e conversar com essa associação e a gente tentar entender o que nós poderíamos contribuir, nós empresários também, para que mudasse isso. Perfeito. Então a gente tem ali, eu vejo o guia, e ali estão todos os empresários, mas muitas vezes no próximo ano pode ser que muitos daqueles ali não estejam mais ali, no mesmo local, outros fecharam, outros se mudaram. Então assim, isso é importante, porque são vários com o mesmo sonho que dê certo. Sim. Que eles tenham liquidez. De morar aqui e viver viver Garopaba. E que vivam, e querem viver com dignidade também, né? Porque sim, o custo também não é tão fácil assim para poder te manter. Uhum. Mas eu creio que a gente tendo uma sociedade forte, a gente consegue sim mostrar o nosso valor para aquelas pessoas que querem tanto vir para Garopaba, né? E mostrar sim, o que tem de bom em Garopaba. Eu acredito que seja isso. Mas foi perfeita a tua colocação. Para que daqui a 10 anos. Você deixaria para o público de casa que pudesse contribuir com a comunidade? Acho que a principal mensagem é busque a sua associação mais perto, associação de bairro, associação da tua profissão, associação empresarial, se você empresário for, né? Busque a associação de algo que você queira fazer, se voluntário, por exemplo, e esteja lá, esteja fazendo parte, pertencendo, sendo representado e também representando, né? Se tempo tiver, também através da sua associação estar representado diante dos conselhos municipais. A gente tem, de 2 em 2 anos, tem eleições, os conselhos todos têm as suas reuniões abertas a público, de forma que sempre a gente pode participar para construir a nossa cidade juntos. Perfeito, é isso mesmo, Diana. A gente acaba reclamando tanto, mas poucas vezes a gente procura a solução, né? Fazer parte de algo, como tu falou, tudo aberto. Depende de nós também. Mas é isso aí. É muito importante para o pessoal de casa entender um pouquinho. Estamos chegando ao final de mais um episódio Eu Vivo Garopaba. E eu quero agradecer a todos os nossos internautas que estiveram conosco até agora, que curtam nas redes sociais todos os nossos episódios, nos sigam, deixem lá o seu like e até o próximo vídeo.